A paz do Senhor, queridos, estamos em mais um momento de reflexão. Sou o pastor Paulo Renato, quero falar com você nesse bate-papo sobre esforço e ânimo. Depois da vinheta, a gente vai trocar essa ideia. Fique na paz, vem conosco. Queridos, a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na caminhada da vida, irmãos, muitas vezes a gente fica desanimado. Muitas vezes a gente se sente cansado. Às vezes nos objetivos da vida, nos nossos projetos, quando nós estamos aí lutando com alguém da família, às vezes a enfermidade se apresenta em nosso meio e nós nos sentimos às vezes cansados, desanimados. Precisamos nos esforçar para estar sempre procurando ter ânimo para fazer algumas coisas. Nós todos passamos por essa dificuldade. O Senhor mesmo diz na sua palavra que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e sabemos se Ele venceu, nós podemos vencer junto com Ele. Mas nesse momento, esse texto, ele nos permite algumas reflexões que temos que trazer. Moisés tinha acabado de falecer e o povo de Israel estava ali em luto. E naquele momento de luto, eles estavam paralisados. E muitas vezes, nós, mediante a dificuldade que nos apresentam, nós ficamos desse jeito. Eles tinham esquecido, por aquele momento, de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Desde quando eles estavam na prisão do Egito, até aquele momento que eles estavam próximos a entrar na terra de Canaã, nas promessas que Deus tinha para ele. Então, muitas vezes, quando as situações adversas se apresentam a nós nos sentimos assim, desanimados, parados. E aí Deus tem uma palavra a Josué e diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, assim como eu falei com Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Quando nós estamos em situações assim, a primeira coisa que Deus fala conosco, que precisamos estar atentos a isso, é que Deus nos alerta que tem uma promessa. Não são as circunstâncias, as dificuldades que podem enterrar o nosso sonho, nem apagar a promessa que Deus tem para mim e para você. Então, nós precisamos estar atento a isso. Nesse momento, precisamos ouvir a voz de Deus quando Ele fala: olha, levanta e passa por essa dificuldade. Levanta, porque essa dificuldade já aconteceu. Você precisa enfrentá-la, você precisa levantar, você precisa continuar a caminhada. Porque quando nós levantamos e continuamos a caminhar, nós podemos contemplar novamente aquilo que Deus tem para nós. E ali era uma terra extensa, onde eles imaginavam que Deus tinha plantado coisas maravilhosas para eles. Ali diz: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será seu termo. E aqui eu vejo, tudo que começa no deserto acaba em bênção. Toda vez que Deus permite que o povo passe por uma dificuldade, Ele está preparando para coisas maiores e melhores. Toda vez que nós estamos passando por desertos da vida, Deus tem rios de água viva para todos nós. E Ele continua falando: ninguém pode te resistir, Josué. Ninguém pode resistir um servo de Deus quando está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer e quando Deus estende a sua mão sobre nós. Ninguém pode nos resistir. O inimigo não pode nos paralisar. As pessoas não podem até tentar nos desanimar, mas se nós estivermos certos daquilo que estamos fazendo e tivermos bom ânimo, e o texto diz: tenha bom ânimo, com bom ânimo nós vamos ter condição
de nos esforçarmos e ir à frente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito: o persistente chega mais longe do que o inteligente. Você tem que botar isso no coração. Quando eu persisto, eu posso até não ter a capacidade intelectual daquele projeto para ser alcançado, mas Deus nos capacita para que possamos alcançar aquele projeto, porque Ele está vendo que nós estamos na sua presença, caminhando todos os dias, e Ele nos capacita. Então, quando eu persisto, eu vou à frente. Quando eu levanto, eu continuo a caminhada. Quando eu passo pelo deserto, eu chego no rio, eu chego em águas profundas com Deus. E Ele continua. No versículo 7 diz: tão somente força-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então você pode falar: pastor, mas como eu consigo isso? Na palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dá um norte. É nós não separarmos a nossa vida da palavra de Deus e nos esforçarmos para fazer tudo quanto nela está escrito, e dela nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. No versículo 8 ele diz assim: não se aparta tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Nós somos bem-sucedidos e prosperamos no caminho quando nós estamos debaixo da orientação do Senhor. Nós somos bem-sucedidos e prosperamos no caminho quando nós estamos pautados na palavra de Deus. E nós somos bem-sucedidos e nós prosperamos no caminho quando nós seguimos a orientação e obedecemos ao Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E Ele finaliza: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nas dificuldades, nas vidas, nas tribulações que enfrentamos, nos momentos em que nós estamos sofrendo, Deus conhece a sua história, Deus sabe o pensamento que você tem, Deus conhece o teu coração. Nos momentos difíceis, se levante, caminhe com o Senhor, mesmo que seja nos desertos da vida, mas Deus tem rios de água viva para você. Não fuja da presença de Deus, não fuja da palavra de Deus, não fuja de fazer o que Deus tem para você. Continue na presença do Senhor, confie na sua palavra e tu prosperarás. Deus te abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Gostou desse bate-papo? Compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione o sininho para que essa mensagem chegue a muitas pessoas e eles possam ouvir a palavra de Deus. Fique na paz de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.